Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma aula desse mini curso de estrutura organizacional que o professor elaborou para vocês. Nessa fase do curso, dessa fase da aula, que é uma aula gigante que a gente particionou, nós vamos estudar a organização linha staff, ok? Nós já estudamos aí a organização linear, que é a linha de comando, ok? Autoridade única. Nós já estudamos a organização funcional, que são os especialistas, e a função, ok? E agora, linha staff, né? Professor, primeiramente, eu já ouvi muito esse cara aqui, ó, staff, né? Inclusive, professor, eu fui a alguns shows lá, os caras com camiseta preta, escrito staff, bem grande, né? Professor, eu já assisti na televisão, eu vi lá o governador, meu staff, né? O presidente, então o pessoal fala muito staff. Professor, dá uma dicasinha para a gente, ok? Quando você lê essa palavra staff, tá? Vou colocar até de caneta, tem duas canetas aqui, deixa eu até guardar essa outra aqui que está sem tinta, ó. Essa palavrinha staff, tá? Você tem que lembrar, você tem que remeter, ó, a assessoria, tá? Assessoria, ele é acessório, secundário, mais importante. Assessoria, staff, né? Tá certo? Então é assessoria. Professor, explica pra gente, professor, tudo bem? O cara é diretor o cara é presidente de uma empresa gigantesca, né? E lá tem a diretoria de recursos humanos, tem a diretoria de produção, financeira, marketing, assim por diante. Gigantesca, né? Esse cara, vamos dar um exemplo para você. Ele precisa o seguinte: as decisões, na imprensa, tá? A organização empresa dele, tá? Surgiu uma matéria na televisão, alguma coisa do seu produto, e ele tem que responder, não é isso? Então o quê? Ele cria uma unidade chamada o quê? De assessoria. Então ele vai à assessoria de imprensa. Professor, ele tem que tomar uma decisão e lá tem assuntos jurídicos e ele tem o poder da decisão, mas ele não tem o conhecimento técnico jurídico. Então, o que acontece? Ele cria um cara chamado assessoria jurídica para recomendar, para emitir um parecer para que ele tome a decisão. Então, isso vem ser assessoria, vem assessorar o staff, né? A gente vai falar bastante sobre isso, né? Como é que funciona esse staff aqui, né? Tá? Esse staff aqui é importante, inclusive, vocês vão trabalhar aí em setor público, né? Em setor público, eles adoram assessorias, né? Tem vários tipos de assessoria o setor público, tá? Ok? Vem comigo aqui, né? Então é o seguinte, isso aqui é uma estrutura linear. Olha, segue a linha, tá certo? Essa aqui é uma estrutura linear. Professor, e a estrutura linha staff ou linha assessoria, qual que é? Tá aqui. Professor, a diferença é esse pescocinho aqui? Exatamente. Esse cara aqui, ó, é um staff. É um assessor, tá? É um staff, é um assessor, tá? Esse cara é um staff, um assessor. Bacana? Vamos aprofundar bastante esse exemplo para a galera. Voltando a esse exemplo aqui, o exemplo 1. Quantos níveis hierárquicos tem? Vamos contar? Ó, o chefão, 1, 2. Níveis hierárquicos, ok. Tá? Temos aí 2 níveis hierárquicos, né? Ok, 1, 2. Está no primeiro escalão e no segundo escalão. Professor, e agora o terceiro? Eu que pergunto para você. Quantos níveis hierárquicos tem? Olha, terceiro, esse segundo aqui. Quantos níveis hierárquicos tem? E aí, gente? O cara que pensou que cada caixinha na linha horizontal fosse 1, fez no automático e errou. Também tem 2 níveis hierárquicos, ó. 1, 2. Por quê? Porque o staff não tem o poder de decisão, é um poder de assessoria, de consulta, uma unidade altamente especializada, né? Então aqui, ó, ele faz parte, tá certo? Ele faz parte do primeiro escalão, porque ele responde diretamente aqui, ó, ele faz parte aqui ao nível hierárquico aqui no primeiro nível estratégico, mas nós só temos 2 níveis hierárquicos, né? Olha só, esse staff aqui, quem que é o chefe do staff? Ó, o chefe do staff é esse cara aqui que é o presidente, ó. É o presidente. Então, isso aqui é uma unidade que vai assessorar o presidente, ok? Bacana, ok? É o chefe dele.
Aqui nós temos o A, nós temos o B e nós temos o C, ok? Galera, vem comigo, preste atenção aqui, importante. É correto afirmar que esse staff aqui é o superior hierárquico do A? Não, errado. O A, ele responde, somente o presidente, tá? Olha aí, certo? Mas ele está no nível hierárquico superior, mas ele não é o chefe, então ele tem autoridade, ele não é autoridade, ele tem aí, vamos colocar assim no linguajar popular, moral, para poder contribuir e agir em nome do presidente nessas unidades, né? Então é o seguinte, isso aqui é o presidente. Então, professor, eu quero agora começar a visualizar quais seriam as unidades de staff, né? Então nós temos aqui, esse cara aqui pode ser uma assessoria jurídica, né? Esse cara que toma decisões muito com processos jurídicos, né? O presidente, ele precisa de recomendação jurídica, tá certo? Ele não tem tempo para fazer isso, ele é o decisório, ele tem o poder decisório, de decisão. Então cria uma assessoria jurídica, onde vai emitir os pareceres recomendando tal decisão, sim ou não. É recomendativo, e ele que toma a decisão. Professor, o que mais? Assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, as unidades de controle interno ficam nessa posição, tá certo? Pode criar ali, uma assessoria de apoio, tá? De apoio. Por exemplo, esse cara aqui, o presidente, tem uma ideia fantástica, né? Uma ideia fantástica que tem que ser implementada na organização. Só que o A, o B e o C, esses caras já estão atolados, tá? Atolados, aí até o pescoço aqui, já está assim, atolado de problemas rotineiros de trabalho, não tem tempo para se dedicar. Então ele demanda para o seu staff para desenvolver determinada inovação, determinado produto. Então isso que é assim que eu explico para vocês aí em breves palavras aqui a linha staff. Mas agora vamos tecnicamente quais são as características desse staff, né? Primeira coisa que você deve saber, cara, que é de altíssima especialização técnica, né? Ok? Vamos lá. Desculpa. Organização linha staff, na qual os órgãos de linha são assessorados por órgãos de staff. Órgão de linha, no caso, foi o presidente, assessorado pelos órgãos de staff. Graças à sua especialização técnica, palavra de ordem para a galera. O staff necessita de especialização técnica, ok? Vamos aqui. Enquanto os administradores de linha, o presidente, no caso, que são generalistas, eles tomam decisões de tudo, e tomadores de decisão, tornam-se os detentores da hierarquia da organização. Eles são os chefes, né? Os especialistas de staff, que são especialistas, assessores, consultores internos, se aprofundam em um determinado campo de atividades. Ok, né? Então, jurídica, assessoria de comunicação, controle interno, não é isso? De gestão, também pode ser de gestão, e assim por diante, né? Vamos lá. O tipo de organização Lean Staff é resultado da combinação dos tipos de organização linear e funcional. Cara, olha aí, olha só. Lean Staff, resultante, organização linear. Tá claro, segue a linha de comando. O staff tem um chefe? Tem. Quem está acima dele? No caso aqui foi o presidente que eu coloquei. E funcional. Funcional, o que eu falei a palavra de ordem? Especialização. Olha aí, tá? Por que isso? Porque ele vai buscar incrementar as vantagens e desvantagens de cada um desse tipo de estrutura organizacional, de acordo com o modelo de negócio, né? Quando o professor era chefe no Estado, quando eu trabalhei no setor público, né, eu adorava ter assessorias aí de staff, eu tinha várias assessorias, isso ajuda muito em nossas atividades. Vamos lá, exemplo para vocês, Então nós temos aqui, a linha, né? A linha, certo? Isso aqui é a linha linear. Esse cara aqui obedece a linha, só a única coisa, que ele está no primeiro nível estratégico. Esse cara é o staff, tá? Vamos falar algumas funções de staff, né? Primeira coisa, por exemplo, esse staff aqui, negociações sindicais, certo? Esse cara aqui é o RH, o C, tá? É o RH. Então tem uma negociação sindical muito tensa, né? Então você quer dar
Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para dois cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.